Super Mario 64 foi um jogo lançado pela Nintendo em 23 de junho de 1996, chegando consequentemente no Brasil em 97, e era exclusivo do Nintendo 64. Até aí, tranquilo. Só que esse jogo não era só um jogo comum de plataforma, como foi Mario World, Mario Bros, e entre outros jogos de plataforma da franquia Mario. Dessa vez, nosso querido Luigi Vermelho vinha em 3D. E é por isso que hoje a gente, além de analisar esse clássico, a gente vai comentar sobre a jogabilidade, né, como ele funcionava, os limites da época, e a gente vai analisar agora como o Super Mario 64 marcou a geração dos jogos 3D. Vamos começar então pela jogabilidade, que é o mais importante. É o foco ali que faz a gente gostar do jogo e tem o seu charme. A gente tem pulo duplo, pulo triplo, cambalhota, mergulho, rasteira e entre diversos outros movimentos. E o mais legal é que cada um foi dublado ali, foi o primeiro jogo dublado no Mario, dublado pelo nosso querido Charles Martinet. Quando eu falo que ele foi o primeiro jogo dublado, quero dizer que ele foi o primeiro jogo dublado realmente. A gente não está considerando aqui jogos antecessores a esse jogo que não eram tão famosos ali. Eu tô falando que foi o primeiro jogo 3D do Mario a ser dublado pelo nosso queridíssimo Charles Martinet. E o mais legal é que cada movimento foi pensado estrategicamente para tu usar ele em alguma parte do jogo. Seja o mergulho, seja o pulo triplo, né, para alcançar áreas maiores, entre diversos outros que foram milimetricamente pensados para ficar legal, né, para tu usar numa parte do jogo, como eu havia dito. It's me, Mario! Tirando o Mario Breakdance, que eu não sei. Quem usa isso? Ninguém usa esse negócio aqui bizarro, ninguém usa isso aqui, tá? Acho que isso aqui foi um desperdício. Deveriam ter adicionado o Luigi em vez de ter adicionado isso aqui. Porque, convenhamos, que na época a alimentação do console era pouca, né, rapaziada? Vamos combinar. E os caras foram lá e adicionaram isso aqui. Por que não, né? Eu queria tanto o Mario dançando Breakdance na época. Os movimentos eram excelentes, não tinha o que reclamar, né? Ali o controle respondia bem, era tudo muito bom. Tirando a câmera, que a câmera era horrível, a câmera ela se perdia, então acabava que era muito difícil de ter noção de espaço por conta dessa câmera. Ela foi uma das únicas coisas que eu diria que envelheceu mal. Pra época ela já era meio ruim, mas é compreensível pelas limitações. Vamos dar uma colher de chá, porque nessa época fazer uma câmera 100% boa não era tão preciso quanto é hoje, né? Dá pra se dizer que essa câmera foi a grande responsável pelas diversas mortes do Pai Troll no Mario 64. Você vai mamar. É hora de mamar, Mario. Quero TT. Agora falando mais da história do jogo, que não é lá grande novidade, vai na mesma ordem que os outros Marios, tá? A Peach te chama pra comer um bolo no castelo, bolo, né? E a gente chega no castelo. E cadê a princesa? E cadê a merda do bolo? Ela foi levada contra a vontade dela pelo Bowser, né? Convenhamos que essa altura do campeonato a gente já sabe que não foi contra a vontade dela. E o nosso objetivo é recuperar a princesa para finalmente comer o bolo. O bolo. E o nosso objetivo é coletar as 120 estrelas. É óbvio que para você zerar o jogo você pode pegar 70 estrelas numa boa, né? Claro, isso sem fazer speedrun, né? Como BLG, vamos combinar aqui, né? Mas a gente pode pegar 120 estrelas para aí sim derrotar o Bowser. A gente luta contra o Bowser 3 vezes durante o jogo, e na terceira vez é onde ele fica mais difícil, que é irônico, já que ele fica mais poderoso quanto menos estrelas ele tem. Isso é bem estranho, não foi bem pensado. Eu acabei esquecendo de comentar um negócio muito legal. É que as estrelas nesse jogo não são power-ups. Não são aquelas estrelas que te deixam invencível, como no Mario Bros. Se eu não me engano, no Mario 2 tem isso, no Mario 3 também. As estrelas são finais de fase. Não temos power-ups como a Flor de Fogo, a capa do Mario World, a peninha do Mario 3. Mas temos uma coisa muito legal, que são os 3 caps, que são o Wing Cap, que dá a ideia de você voar livremente pelo mapa. Claro, há uma certa dificuldade, né? Mas para os padrões da época, tu poder voar livremente, cara, revolucionário. Temos o Metal Cap, que é praticamente a estrela do Mario 64, que tu fica invencível, né? Tu fica pesado, tu não boia, tu consegue cair lá no final do mar, né? Lá no fundo do mar para poder pegar estrelas específicas. E temos o Invisible Cap, que eu acho que é o nome dele, tá? Invisible Cap. Ele já diz por si só, você atravessa paredes específicas para pegar
poderes específicos. Para pegar poderes específicos não, para pegar estrelas específicas que estão escondidas. E agora a gente vai falar do level design das fases, né, das texturas e tudo mais. Olha, para um jogo de 96, eu vou ser bem honesto, é muito bom. Não deixa a desejar, até para os padrões da época tá muito bom. O castelo da Peach é como um grande hub, tu tem vários segredos, pinturas, quadros, então serve ali. O castelo da Peach nada mais é que um portal para outros mundos, né, como vocês devem bem saber. E é muito legal, porque a primeira fase, que é a Bomb on Battlefield, é um belo exemplo de tutorial para nos ensinar como é que funcionam as regras naquele jogo, como tu vai se desenvolver ali, né, como funciona cada inimigo, até porque temos inimigos novos, que é algo muito legal, inimigos que aparecem até hoje na franquia do Mario, e é por isso que o level design desse jogo é tão, mas tão incrível, e a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente. O jogo tem mais de 15 fases principais, e mais, como eu disse, mais de 100 estrelas para serem coletadas. Os mundos vão variando de água, terra, céu, neve, céu de novo, porque a gente tem fases no céu, né, que a gente voa com o Unicap, como eu disse antes, mas a liberdade que esse jogo dá é incrível. Não tem palavras para descrever o quão incrível esse jogo é em questão de liberdade. Tu tem uma ampla variedade de caminhos, tu não é obrigado a seguir um final só. Se tu quiser, na fase de Bomb on Battlefield, desbloquear ali a jaula no Chain Chomp e não lutar com o Rei Bomba, você pode numa boa, o jogo não vai te proibir. E isso é legal, liberdade. Agora falando de uma coisa muito importante que todo jogo tem que ter, que é a trilha sonora. Sério, a trilha sonora desse jogo é impecável. Não tem uma música ou ambientação que seja ruim, cara. Sério, ouve essa música aqui da fase aquática. É muito boa. Além da música que a gente tem aí da fase do Bowser, que traz uma sensação de imponência, uma batalha épica que tá por vir. O que é engraçado, já que, como eu disse anteriormente, as fases com ele, sem contar a terceira fase, são extremamente fáceis, cara, chega a ser cômico. Mas além ali da luta do Bowser, as músicas da fase de neve, da fase de grama, que foi a primeira que a gente ouve realmente, e principalmente a música do final do jogo, cara, essa música, cara, ouve isso aí, mano. Essa música, ela é incrível. Quando tu zera o jogo e vê toda a recompensação, né, tudo que tu passou ali e aquela música, meu, é uma coisa muito boa, cara. Só quem zerou, platinou o jogo e ouviu essa música, cara, principalmente pela primeira vez, meu, é uma sensação no peito, assim, ó, inexplicável, cara. Como diz o David Jones, meu Deus, eu tô passando mal. Agora a gente vai falar dos pontos positivos e negativos do jogo. De positivo temos as fases, como eu disse antes, o level design, né, as ideias em si. A história não agrada tanto, porque a gente, jogador de Mario, meio que não liga pra história. Liga pro que o jogo vai nos proporcionar. Cara, isso é excelente, porque a gente acaba mostrando que a franquia do Mario a gente não liga pra história. A gente liga que o jogo vai nos trazer de sentimento, sabe, cara? É clichê, com certeza. Não tem nada de novo, né? Mario Odyssey, Mario Sunshine. Mario Sunshine é um dos únicos que eu vejo que ele sai um pouco da linha ali da história clichê do Mario, como o pincel ali do Bowser Jr. e tudo mais. Mas bom, a gente tem os polígonos, né, os modelos 3D dos personagens do Mario 64, que são extremamente charmosos, têm o seu charme. Mesmo com a limitação até que grande do Nintendo 64 na época, os polígonos, eles souberam ali balancear os polígonos, sabe? O Mario, a Peach, o Yoshi, os inimigos ficaram tudo muito bem feito, né? Os chefões também, como o Rei Bomba, o Chomp, temos a Wiggler, que é a centopeia, e diversos outros personagens. Cara, todos eles, os modelos deles são muito bem feitos, mesmo com a limitação que havia na época. Agora, né, junto aí com a trilha sonora, né, cara, tudo muito incrível. Agora, vamos falar aí dos pontos negativos, que é a câmera e os gráficos. Os gráficos não agradam tanto hoje em dia. Na época eles eram ok, hoje em dia meio que envelheceram meio mal, eu diria. Ainda assim, alguns se salvam, alguns não, né? A gente tem ali a noção da textura do Metal Cap, que é um campo de flor. Bizarro. Mas a gente também tem aí a câmera, como eu disse anteriormente, que ela é horrível. Tudo bem que os padrões da época, né, a limitação que o 64 tinha é compreensível até um certo ponto. Ela era muito ruim a câmera, muito ruim mesmo. E não é só em hack rooms, a gente tá falando do jogo principal. Ela atrapalhava muito, porque em áreas pequenas a câmera não te permitia ver coisas importantes, como estrelas, moedas vermelhas, portas, sabe? Mas cara, é
é isso que tem para reclamar de pontos negativos e positivos. O jogo ele envelheceu muito bem, porque ele é um jogo excelente, não tem o que reclamar. Só que o que envelheceu mal, como eu disse, cara, é perceptível. A câmera e os gráficos, que hoje em dia, cara, mesmo depois do Super Mario All-Stars 3D, né, Super Mario 3D All-Stars, não renovaram as texturas. E, cara, é tipo jogar um Mario 64 no emulador. É isso, tivesse uma atualização ali de texturas, mas não, cara. Em vez de ser HD, os caras continuaram com a mesma coisa. Mas tudo bem, vai, Nintendo sendo Nintendo. Agora vamos comparar Mario 64 com os jogos atuais. Cara, parece injusto, mas não. Mario 64 conversa muito bem com Sunshine, 3D World, Galaxy 2, porque todos eles seguem a essência do Mario 64. Eu vou até dizer que eu prefiro o 64 ao Sunshine, o 64 a Sunshine, porque eu não curto tanto o Mario Sunshine, eu não curto a ideia de várias cutscenes, sabe, pra encher linguiça ali. O Mario 64 ele é mais direto, mais focado, tem mais liberdade, de certa forma, sabe? E eu sinto que Mario Sunshine, ele é só uma continuação meio ruim ali do Mario 64, cara. De verdade, o Mario 64 ensinou os jogos atuais da Nintendo, né, como o Galaxy, como eu disse antes, Galaxy 2, o 3D World, a evoluírem ali, sabe? Pegaram o conceito do 64 e evoluíram, mas pro 3D World, Galaxy conversa muito bem e dá pra ver nitidamente a inspiração que tiveram nisso. Conclusão, Mario 64 é um jogo que envelheceu extremamente bem, eu diria que envelheceu como vinho. Suas fases, trilhas sonoras, tudo tem um sentimento muito bom. E não pense que é só porque é nostalgia, mas o jogo realmente ele é muito bom, ele conversa com os jogos atuais, como eu disse anteriormente, e cara, tudo nele foi bem pensado. Por mais que não tenha suporte para 2 jogadores, o que eu acho que deveria ter sido pensado pro 3D All Stars, a gente não tem ali o suporte porque a limitação da época foi confirmada que teríamos o Luigi como personagem secundário ali, teríamos um primeiro e um segundo jogador, acaba que não teve pela grande limitação do 64 na época. Resolveram adicionar o Mario Breakdance do que os 2 jogadores, mas tudo bem, o jogo é perfeito para você passar uma tarde de domingo com aula no dia seguinte, em 2018, jogando. Mas é isso, muito obrigado a cada um que viu esse vídeo. Considere deixar um like, se inscrever se gostou do conteúdo. Esse canal não é focado em história de jogos. Eu sei que eu trouxe o jogo do Flash, os jogos em Flash e o Mario 64, mas eu pretendo trazer gameplays e até mesmo coisas mais sérias, tratando, né, assuntos ali importantes que eu sei que talvez seria interessante compartilhar com vocês. Futuramente eu vou pensar nessa ideia melhor, mas é isso, considere se inscrever. Falou, fui e tchau! Mario 64! Choco da galera!